Este problema grave, e por resolver, prendia-se com as insinuações de uma das princesas em Moscovo sobre a intimidade de Dólokhov com a sua mulher e com uma carta anónima que recebera de manhã. Carta essa em que, com aquela vileza brincalhona própria de todas as cartas anónimas, se dizia que ele via mal através dos seus óculos e que o caso de sua mulher com Dólokhov apenas para ele era segredo. Pierre não acreditou nas insinuações da princesa nem na carta, mas agora estava com medo de olhar para Dólokhov sentado à sua frente. De cada vez que os seus olhos se encontravam com os belos e descarados olhos de Dólokhov, Pierre sentia que qualquer coisa de horrível e monstruoso se levantava na sua alma e apressava-se a virar a cabeça de Dólokhov. Recordando involuntariamente todo o passado de sua mulher e as relações dela com Dólokhov, Pierre via claramente que o que se dizia na carta podia ser verdade. Podia pelo menos parecer verdade, se não dissesse respeito à sua mulher. Pierre, sem querer, recordava que Dólokhov fora reabilitado em tudo depois da campanha, voltara a Petersburgo e visitara a sua casa. Aproveitando-se do relacionamento com Pierre dos tempos pândegos, Dólokhov fora ter com ele diretamente e Pierre hospedou em sua casa e emprestou-lhe dinheiro. Pierre recordava como Helene, sorrindo, se mostrava desagradada por Dólokhov viver em casa deles e como Dólokhov cinicamente lhe louvava a beleza da mulher e como, desde esse tempo até à mudança para Moscovo, não se separara deles nem por um minuto. Sim, é muito bem posto, pensava Pierre, e conheço-o bem. Para ele seria um gozo especial cobrir o meu nome de vergonha e rir-se de mim precisamente porque pedi por ele, lhe dei guarida e ajudei. Sei e compreendo como, aos olhos dele, isso apimentaria a sua perfídia a ser verdade. Sim, a ser verdade, mas não acredito. Não tenho o direito nem sou capaz de acreditar nisso. Recordava a expressão que a cara de Dólokhov tomava quando se deixava dominar momentaneamente pela crueldade. Como naquela noite em que atava o polícia a urso e o deitava para a água, ou quando desafiava alguém para duelo sem qualquer motivo, ou matava à pistola o cavalo do cocheiro. Era uma expressão que também aparecia muitas vezes na cara de Dólokhov quando olhava para Pierre. Pois, é um espadachim, pensava Pierre. Não lhe custa nada matar uma pessoa. Pelos vistos, está convencido de que todos têm medo dele. E isso é para ele uma sensação agradável. Pensa por certo que eu também tenho medo dele. E de facto tenho medo dele, pensava Pierre. E sentia que tais pensamentos lhe criavam qualquer coisa de medonho e monstruoso na alma. Dólokhov, Denísov e Rostov, de fronte dele, pareciam muito alegres. Rostov conversava animadamente com os seus dois amigos, o bravo Sardo, um, e o espadachim e Estroina, outro, que de vez em quando lançava olhares irónicos para Pierre. Um Pierre que neste almoço dava nas vistas pela sua corpulência ensimismada e distraída. Rostov olhava para Pierre com antipatia. Primeiro, porque Pierre, aos olhos de o Sardo, era um ricaço civil, marido de uma beldade, logo efeminado. Segundo, porque Pierre, na sua distração e ensimismamento, não reconhecera Rostov e não tinha respondido à sua vénia. Quando brindaram à saúde de sua majestade, Pierre, pensativo, não se levantou nem pegou no copo. Então, meu senhor, gritou-lhe Rostov, dirigindo-lhe um olhar enraivecido e entusiasmado. Não ouviu? À saúde do imperador. Pierre suspirou, levantou-se com submissão, bebeu o seu copo e, quando se sentaram, dirigiu um sorriso bondoso a Rostov. Não reconheci o senhor, disse, mas Rostov não estava para o ouvir, gritava urras. Por que não restabelece o conhecimento, disse Dólokhov a Rostov. Deixa lá, é um parvo, disse Rostov. É necessário mimar os maridos das mulheres bonitas, disse Denísov. Pierre não ouvia o que eles diziam, mas sabia que falavam dele. Corou e virou-lhes a cara. Bom, agora à saúde das belas senhoras, disse Dólokhov, e com uma expressão séria, mas que não evitava o sorriso ao canto da boca, dirigiu-se a Pierre. À saúde das belas senhoras, Petrucha, e dos amantes delas, disse. Pierre, de olhos baixos, bebia sem olhar para Dólokhov, nem lhe responder. O lacai que distribuía a cantata de Pavel Kutuzov pôs uma folha diante de Pierre na sua qualidade de convidado mais emérito. Pierre ia pegar na folha, mas Dólokhov, dobrando-se por cima da mesa, arrancou-lhe da mão e começou a ler. Pierre olhou para Dólokhov, depois baixou os olhos. Aquela coisa terrível e monstruosa que o torturava
Durante todo o almoço, soltou-se nele e apoderou-se de todo o seu ser. Inclinou-se sobre a mesa com todo o seu corpo gordo. Não se atreva a pegar-lhe, gritou. Ao ouvir tal grito e ao perceber a quem era dirigido, Nesvitsky e o vizinho do lado direito voltaram-se logo assustados para Bezukov. Acalme-se, o que é isto? Sussurravam vozes assustadas. Dólokhov olhou para Pierre com os olhos claros, alegres e cruéis, e com um sorriso que era como se dissesse: sim, é disso que eu gosto. Não dou, disse distintamente. Pálido com o lábio tremente, Pierre puxou a folha com brusquidão. É um canalha, vai dar-me satisfação pelas armas, disse, e empurrando a cadeira levantou-se. No mesmo segundo em que pronunciou estas palavras, sentiu que a questão da culpabilidade da sua mulher, que o vinha atormentando todo o dia, tinha sido resolvida de maneira afirmativa, indubitável e definitiva. Odiava-a e acabava de romper com ela para sempre. Apesar dos pedidos de Denisov para que Rostov não se metesse no caso, Nikolai aceitou ser padrinho de Dólokhov e depois do almoço falou com Nesvitsky, padrinho de Bezukov, sobre as condições do duelo. Pierre foi para casa. Rostov, com Dólokhov e Denisov, ficaram no clube até altas horas da noite ouvindo os ciganos e os cantares. Então até amanhã, em Solkoniki, disse Dólokhov, despedindo-se de Rostov à ombreira da porta. Estás assim tão calmo? Perguntou Rostov. Dólokhov parou. Vou revelar-te em 2 palavras o segredo para o duelo. Se antes de um duelo escreves o testamento e cartas carinhosas para os teus pais, se pensares que podes ser morto, então és parvo e com certeza estás perdido. Mas se fores com a firme convicção de matares o teu adversário o mais depressa e certeiramente possível, então estará tudo em ordem, como me dizia o nosso caçador de ursos de Kostromá. Como é possível, dizia ele, não se ter medo do urso? Mas quando o vemos, o medo desaparece. Só pensamos em não o deixar fugir. Assim eu sou também. Até amanhã, meu caro. No dia seguinte, às 8 da manhã, Pierre e Nesvitsky chegaram à floresta de Solkoniki e já lá encontraram Dólokhov, Denisov e Rostov. Pierre tinha o ar de alguém embrenhado em reflexões que nada tinham a ver com o que o esperava. A sua cara macilenta estava amarela. Por certo não dormira toda a noite. Olhava distraída à sua volta e franzia a cara como se olhasse para o sol forte. 2 considerações o preocupavam em exclusivo. A culpa da mulher, de que, após a noite em branco, já não duvidava minimamente, e a inocência de Dólokhov, que não tinha qualquer razão para respeitar a honra de um homem estranho para ele. Talvez eu fizesse a mesma coisa no lugar dele, pensava Pierre. De certo até faria a mesma coisa. Para que então este duelo, este assassínio? Ou eu o mato, ou ele me acerta na cabeça, no cotovelo, no joelho. Ir-me embora daqui, fugir, meter-me num buraco qualquer, passava-lhe pela cabeça. Porém, precisamente no momento em que lhe passavam pela cabeça tais pensamentos, perguntava com um ar singularmente calmo e distraído que impunha respeito a quem o observava. Falta muito, está pronto. Quando já tudo estava pronto, os sabres, espetados na neve, marcando a barreira até onde podiam avançar de encontro um ao outro, e as pistolas carregadas, Nesvitsky aproximou-se de Pierre. Não consideraria cumprida a minha obrigação, conde, disse com timidez, e não justificaria a confiança e a honra que o senhor me fez ao escolher-me para seu padrinho, se neste minuto importante, muito importante, não lhe dissesse toda a verdade. Na minha opinião, este duelo carece de razões suficientes para se realizar, e penso que não vale a pena derramar sangue. O senhor não teve razão, exasperou-se. Oh sim, isto é muitíssimo estúpido, disse Pierre. Portanto, dê-me licença para transmitir que o senhor lamenta e tenho a certeza de que o adversário aceitará as suas desculpas, disse Nesvitsky, que ainda não acreditava, tal como os outros, e tal como toda a gente em semelhantes casos, que as coisas chegassem ao verdadeiro duelo. O conde sabe que é muito mais nobre tomarmos consciência do nosso erro do que levarmos as coisas até ao irreparável. Não houve ofensa de nenhuma das partes. Deixe-me falar com... Não, falar de quê? Disse Pierre. Tanto faz. Então, está tudo pronto, acrescentou. Diga-me só até onde tenho de ir e onde devo disparar, disse ele, com uma docilidade pouco natural. Pegou na pistola e pôs-se a fazer perguntas como se apertava ao gatilho, já que, até ao momento, nunca tivera uma pistola nas mãos. Facto que não queria confessar.
Ah, pois é isso, eu sabia, só que estava esquecido, dizia. Desculpas nenhumas, nada definitivamente, respondia Dólokhov a Denísov, que, por seu lado, também fazia uma tentativa de reconciliação. Dólokhov aproximou-se também do lugar indicado. Tinha sido escolhida para o local do duelo uma pequena clareira no pinhal, coberta de neve parcialmente derretida durante os últimos dias mais quentes, a cerca de 80 passos do caminho onde tinha sido deixado o trenó. Os adversários encontravam-se a cerca de 40 passos um do outro, nos limites da clareira. Os padrinhos, medindo os passos, deixaram na neve virgem e úmida as suas pegadas, desde o lugar onde estavam os adversários até aos sabres de Nesvitsky e Denísov, que marcavam a barreira, e estavam a 10 passos um do outro. O degelo e o nevoeiro continuavam. A 40 passos, os adversários viam-se mal um ao outro. Havia 3 minutos que estava tudo a postos e mesmo assim não começavam, demoravam. Estavam todos calados. 5. Vá, comecem, disse Dólokhov. Pois, disse Pierre com o mesmo sorriso. Era aterrador. Era evidente que já nada poderia evitar as coisas quando elas começavam com aquela facilidade, que iriam desenrolar-se por si, independentemente da vontade das pessoas, que iriam até ao fim. Denísov avançou até à barreira e falou. Como os adversários não aceitaram a reconciliação, façam o favor de começar. Pegar nas pistolas e, à palavra 3, aproximar-se. 1, 2, 3, gritou Denísov, com maus modos, e afastou-se. Ambos se puseram a andar, pelo carreiro, feito pelas pegadas, de encontro um ao outro, aproximando-se cada vez mais e distinguindo já no nevoeiro as caras um do outro. Os adversários, nesta aproximação da barreira, tinham o direito de disparar quando lhes apetecesse. Dólokhov andava devagar sem levantar a pistola, perscrutando com os seus olhos azuis claros o rosto do adversário. A sua boca, como de costume, esboçava uma espécie de sorriso. À palavra 3, Pierre, numa passada rápida, está numa, mas é numa, avançou, desviando-se do carreiro e andando pela neve virgem. Segurava a pistola na mão direita, de braço esticado, pelos vistos com medo de se matar a si mesmo. Como tinha a tentação de apoiar a mão direita com a esquerda, o que sabia ser proibido, afastava aplicadamente o braço esquerdo para trás. Dados 6 passos e tendo-se desviado do carreiro, olhou para os pés, olhou de novo e rapidamente para Dólokhov e, premindo o gatilho com o dedo, tal como lhe ensinaram, disparou. Como não esperava, de modo algum, um estrondo tão forte, Pierre estremeceu com o tiro, depois sorriu do seu estremecimento e parou. O fumo, ainda mais espesso por causa do nevoeiro, não permitiu que no primeiro momento visse o que se passava. Mas não ouviu o tiro de resposta que esperava. Apenas se ouviam os passos apressados de Dólokhov e no meio do fumo surgiu a figura dele. Com uma mão apertava o flanco esquerdo, com a outra empunhava a pistola baixada. Estava pálido. Rostov correu para ele e disse-lhe qualquer coisa. Não, não, disse Dólokhov entre dentes. Não, não, acabou. E dando mais alguns passos incertos, caiu na neve ao lado do sabre. Tinha a mão esquerda coberta de sangue, que limpou na sobrecasaca e apoiou-se nela. Tinha o rosto branco, o sobrolho carregado, as faces trementes. Faça, começou Dólokhov, não conseguindo articular. Faça favor. Acabou por dizer com esforço. Pierre, contendo o choro a custo, correu para ele e ia já a ultrapassar o espaço entre as barreiras quando Dólokhov gritou. De ir para trás da barreira. E Pierre, percebendo do que se tratava, parou junto ao seu sabre. Apenas 10 passos o separavam. Dólokhov baixou a cabeça para a neve, mordeu-a avidamente, ergueu de novo a cabeça, ajeitou o corpo, dobrou os joelhos e sentou-se, procurando um centro de gravidade seguro. Sorvendo, engolindo a neve fria, com os lábios a tremer, não deixava mesmo assim de sorrir. Os olhos brilhavam de raiva e das últimas forças que chamava a si. Levantou a pistola e começou a apontar. Ponha-se de lado, proteja-se com a pistola, disse Nesvitsky. Cubra-se, gritou também Denísov, ao adversário não aguentando. Pierre, com um sorriso dócil de pena e arrependimento, abrindo com impotência os braços e as pernas, postava-se diante de Dólokhov, expondo o peito largo e olhando para ele com tristeza. Denísov, Rostov e Nesvitsky cerraram os olhos.
No mesmo momento ouviram um tiro, em simultâneo com o grito de Dólokhov. Falhei, gritou Dólokhov, e deitou-se sem forças, de cara para baixo. Pierre deitou as mãos à cabeça, deu meia volta e pela neve virgem encaminhou-se para a floresta, pronunciando coisas incompreensíveis. Estupidez, estupidez, morte, mentira, repetia franzindo a cara. Nesvitsky fê-lo parar e levou-o para casa. Rostov e Denisov levaram o ferido Dólokhov. Dólokhov, calado, com os olhos fechados, ia deitado no trenó e não respondia às perguntas que lhe faziam. Porém, à entrada de Moscovo, recuperou de súbito a consciência e, levantando com dificuldade a cabeça, pegou na mão de Rostov, que estava ao pé dele. Foi um abalo para Nikolai ver a mudança completa na expressão do rosto de Dólokhov, inesperadamente terna e exaltada. Então, como te sentes? Perguntou Rostov. Péssimo, mas não interessa. Amigo, disse Dólokhov numa voz entrecortada. Onde estamos? Estamos em Moscou, eu sei, para mim não tem importância, mas a ela matei-a, matei. Ela não vai aguentar, não aguenta. Quem? Perguntou Rostov. A minha mãe, o meu anjo adorado, mãe. E Dólokhov chorou, apertando a mão de Rostov. Quando se acalmou um pouco, explicou a Rostov que vivia com a mãe e que se a mãe o visse moribundo não ia aguentar. Implorava a Rostov que fosse ter com ele e a preparasse. Rostov adiantou-se para cumprir a missão e, para seu grande espanto, ficou a saber que o brigão Dólokhov, o espadachim Dólokhov, vivia em Moscou com a mãe velhinha e a irmã corcunda e que era um filho e um irmão dos mais meigos.